Rainha africana, Brasil caçula americana, poderosa do meu trono, eu não tenho dono. Olá, Yalodês! Está no ar mais um programa Yalodês em Pauta. Este programa que é exibido todas as sextas e sábados na TV Quirimurê, canal 10.3. E hoje, nesse espaço aqui maravilhoso, aonde o direito se funde com a economia solidária, se funde com as questões femininas, se funde com as questões do universo feminino, nós iremos tratar sobre economia solidária. E aqui, nesse espaço maravilhoso, nós temos a presença da Cimaia Barreto, essa gigante, essa pesquisadora, doutora, mestre, militante do movimento social, que vai trazer um pouco sobre muito do que ela sabe sobre a economia solidária. Cimaia, seja bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui, compartilhar esse momento. Fale aí um pouco sobre você. Fale aí, pois, Yalodês. Olá, Yalodês. Então, querida, primeiro eu queria agradecer o convite para esse programa. Falar que é isso, nós estamos aqui hoje, mas é uma trajetória que eu tenho te acompanhado e, além de tudo, somos amigas. Pois então, parabéns por essa iniciativa, a você e a todas as advogadas que estão na rede Yalodês. Eu tenho acompanhado os programas, então, meu nome é Cimaia Barreto, para quem não me conhece, e eu não sou ainda doutora, mas eu estou fazendo doutorado em economia, né? Tenho uma graduação em administração e um mestrado em ciências sociais. Então, eu tenho passado por essa trajetória, minha trajetória de trabalho e de vida tem se misturado muito com a economia solidária. E por isso também, né, eu tenho pesquisado a fundo algumas questões, principalmente sobre o acesso a crédito, principalmente aí para as mulheres, para essa população que não tem acesso ao crédito formal. Maravilha, Cimaia. Cimaia é uma potência, eu sou fã, eu sou suspeita para falar sobre Cimaia, porque como ela bem falou, né, Cimaia acompanha minha trajetória há muitos anos, Cimaia viu na barriga. Eu fico muito feliz de poder ter amigas potentes e que estão ao meu lado nessa trajetória, acompanhando por esse processo, me dando maior apoio, né? Então, esse é um espaço para isso também, para essas trocas. Mas, Cimaia, diga para a gente, o que é que te levou a escolher a economia solidária como campo de pesquisa? Olha, eu não sei se eu fui escolhida, acho que a trajetória ela se funde um pouco. Na verdade, eu conheci a economia solidária ainda na universidade e pude percorrer uma trajetória aí de participar de muitos projetos, de trabalhar com isso. E ao passo que eu fui trabalhando, fui vendo a necessidade de pesquisar mais, Taliane, porque eu acho que a academia ele tem esse papel, né, de devolver à sociedade um pouco dessa contribuição, inclusive para a minha produção, para o meu pensar criticamente, para a realidade. Eu acho que quando eu volto para a academia, toda vez que eu volto para a academia, para fazer esse exercício de refletir aquilo que eu estou vendo na realidade e ver o que é que a gente pode ainda contribuir e avançar mais. Então foi nesse sentido que eu, depois de alguns anos trabalhando, depois de formada, né, eu trabalhando alguns anos, fui, voltei, fiz um mestrado e pude estudar, inclusive, no campo da ciência política, como é que esses atores da economia solidária estavam se organizando à época para fazer incidência política e ter os efeitos dessa incidência na realidade prática, na realidade vivida aqui da economia solidária na Bahia. E, de novo, né, depois de percorrer outros caminhos profissionais também aí, ligado à economia solidária, eu pude depois amadurecer uma ideia de que era preciso voltar. Por isso eu voltei para fazer o doutorado e pesquisar mais a fundo quais são os dilemas, os desafios e as possibilidades que a gente tem no campo do acesso ao crédito e como isso de fato impacta a massa de trabalhadores desse Brasil, principalmente os homens e as mulheres, e especificamente aqui na Bahia. E se a gente for ainda detalhar mais, a gente vai ver uma questão muito grande ainda no nosso mundo rural. E a Bahia ele é um estado que possui ainda mais de 100 municípios, são predominantemente rurais, são uma população rural, né? Então, é isso, essa necessidade de sempre aprofundar e melhorar esse fazer profissional, ainda mais vindo de uma trajetória de uma universidade pública. Então, acho que é um compromisso pessoal que eu tenho de tentar melhorar e contribuir também com esses movimentos na sociedade. Maravilha! Que bom poder ter uma contribuição tão grande assim para o movimento. Mas é importante também trazer para as pessoas que nunca ouviram falar da economia solidária. O que é essa economia solidária? Bom, a economia solidária, eu gosto muito de falar que, assim,
é uma forma da gente se reeducar na nossa sociedade. Nós fomos educados para simplesmente competir e percorrer o quê? O dinheiro, porque o dinheiro possibilita muitas coisas. Então, na essência, quando eu trabalho com vários públicos, eu questiono, né, o que é economia e o que é solidariedade. Então, todas as vezes que eu faço essa brincadeira, na palavra ao pensar a palavra economia, todo mundo vai falar de trabalho, de poupar, etc. Então, todas são palavras ligadas ao quê? Eu trabalho para ter dinheiro, eu poupo para ter, né, poupar dinheiro, eu vou economizar para ter mais dinheiro, né, eu gasto dinheiro. Então, todo o nosso vocabulário em relação à economia está ligado a você obter o dinheiro. Já na solidariedade, esse exercício é diferente. Então, quando eu falo a palavra solidariedade, o que vem à mente, né? Partilhar, união, etc. E isso remete a eu perceber que existe outra pessoa, que eu devo partilhar, que eu posso partilhar. Então, obviamente, numa reflexão mais ampla, eu posso trabalhar coletivamente, como você tem trabalhado com a rede de Alodez. Eu posso poupar coletivamente, que são as experiências de crédito que eu pesquiso, que realizam esse tipo de trabalho. Eu posso, inclusive, produzir coletivamente e pensar também no consumo, como é que esse consumo se dá, de pensar esse consumo mais coletivo, para onde que eu estou colocando meu dinheiro, quais são os serviços que eu estou potencializando, alimentando com o meu recurso financeiro. Então, para mim, a economia solidária ele é um grande exercício para mim, da gente se reeducar nessa sociedade, que a gente vive um sistema de competição, né, um sistema capitalista, onde a gente, inclusive, hoje está aí acabando com nossos bens naturais, nossos recursos, que permitem, inclusive, a gente estar viabilizando a vida nesse mundo. Então, acho que é essa reflexão que a economia solidária traz para o meu cotidiano, para a minha vida, inclusive para o meu fazer profissional. E eu acho que você também tem isso na sua trajetória. Com certeza, com certeza. Eu tenho essa experiência com a economia solidária lá de trás também, né, com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Já fiz um trabalho na superintendência com os centros públicos de economia solidária e acredito de fato que é possível criar uma outra forma, um outro modo de viver através da solidariedade, porque como muito bem Simaia coloca, tem essa questão do predatório que o capitalismo traz. Então a economia solidária ela vem justamente nessa linha, né, Simaia, de desconstruir esse processo de selvageria do capitalismo. Acho que é trazer também um outro olhar às relações econômicas, a forma como a gente lida com o dinheiro. E tem uma questão também que a população negra tem essa presença muito forte dessa solidariedade. Eu tive a experiência de trabalhar com o Fundo Rotativo Solidário, inclusive conheci Simaia nessa seara aí do Fundo Rotativo, e nós temos a experiência, inclusive, da sociedade produtora. Exatamente, a Sociedade Produtora dos Valores, que foi tema da minha pesquisa do curso de História, do meu TCC na época, que eles faziam esse pecúlio, essa junção de verbas, né, de dinheiro naquele período, com os escravizados de ganho, porque existia em Salvador naquele final do século XIX, esse trânsito de pessoas escravizadas e que eram chamados de escravizados de ganho. Então eles juntavam esse dinheiro coletivamente para poder comprar suas alforrias, inclusive não sendo anacrônica, né, trazendo a história para o presente, mas é como se fosse um prenúncio do próprio INSS hoje, porque, inclusive, muitas famílias ainda recebem valores que são, né, das pessoas que contribuem. A própria questão do enterro, que no século XIX também era algo muito importante, né, que se pensava em fazer um bem morrer, um enterro digno. Então, esse pecúlio, que era essa junção desse dinheiro, ele era necessário para essas questões. Então, a gente vê muito presente na população negra essa característica. Perfeito. Né? E, na verdade, até um exercício da gente reconhecer o trabalho dos povos originários, do povo, né, do nosso povo ancestral há mais tempo. Então, por exemplo, quando você traz isso, que é importantíssimo, essa prática, ela vem justamente para dar dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras, custear a alforria de outras pessoas que ainda estavam escravizadas, possibilitar acesso à saúde, acesso à escola, porque ainda que tivéssemos aí depois um processo de abolição, de libertação, a gente não teve a inclusão das pessoas negras na sociedade. Então, isso demorou muito. E ainda hoje a gente repercute as consequências dessa demora, as consequências dessa exclusão. Então, a Sociedade Protetora cumpriu esse papel e cumpre, né? Ela foi dona, inclusive, de vários imóveis aqui no Centro Histórico, você pesquisou isso, e com a renda desses imóveis financiou a educação, saúde, bem-estar, o bem morrer, que na realidade é isso. A economia solidária traz o bem viver.
né? Então, essas práticas de fundo rotativo, de poupanças coletivas, elas vão prezar, sobretudo, é isso, o bem viver, o acesso aos recursos, o acesso a uma moradia digna, como na Paraíba se faz. Aqui na Bahia, a marca forte é permitir o acesso à produção, à pequena produção rural, a de você fazer pequenas melhorias na sua unidade produtiva e, com isso, ter uma vida mais digna, né? Perfeito. E é interessante trazer esse recorte, porque é um modo trazido do povo, é um modo coletivo, não é algo acadêmico. A academia passa a estudar essa forma de vida depois. Mas, por exemplo, uma coisa que é muito prática nas nossas comunidades é a questão da laje. Eu acho esse exemplo da laje assim surreal, porque as pessoas elas se reúnem em prol de um objetivo, que é bater aquela laje. Então vamos fazer um feijão aqui no domingo, e aí os homens, geralmente as mulheres cuidam da comida e os homens vão lá e fazem todo aquele trabalho solidário, né, de construção de um espaço de moradia. Então, assim, tanto no meio urbano como no meio rural, é muito presente essa questão da solidariedade, que é algo que é do empírico, é da vivência das pessoas. E eu acho que tem muita essa relação com o que veio de lá de trás, essa relação com a ancestralidade, essa relação do modo de viver da população negra. Porque o sistema ele todo funciona para que a gente não se organize. Isso. Mas aí, de maneira resistente, nós vamos criando estratégias. Tem ali o caixa também, que é feito nas comunidades, né? As pessoas têm esse hábito de juntar ali o dinheiro e depois cada um pegar o ponto. Então, a presença da economia solidária ela é muito forte. Ela só não é chamada de economia solidária popularmente, mas é algo que faz parte do nosso cotidiano, né? Com certeza. E muitas dessas práticas, justamente, ao pensar nisso, né, tanto a caixa, o fundo rotativo, o mutirão, e no mundo rural se faz muito, o mutirão para uma roça, para uma colheita, para o plantio e para a construção de cisternas. Essas práticas todas são práticas de solidariedade, de você olhar para o outro e ver que eu posso me complementar com o outro e que podemos coletivamente atuar. Então, isso acaba saindo fora do campo da economia, né? Quando a gente vai por esse processo, inclusive da democracia em si, a gente vai pensar a gestão dos bens comuns coletivamente no campo da política, mas a economia a gente acaba individualizando. Olha, você é responsável pelo seu sustento, você é responsável pelo seu sucesso financeiro. E não, quando a gente poderia fazer um debate que isso é mais coletivo. Esta é uma responsabilidade coletiva, de que todos nós progredíssemos juntos, né? No ambiente econômico também, por que não? Então, hoje, você falar disso no campo da economia é você ser socialista, comunista e ter essas discussões rasas do senso comum. Então, na minha perspectiva, ao voltar para a academia, para refletir essas práticas, que são muito comuns no nosso cenário ainda, na nossa sociedade baiana, nesta economia que a gente encara do cotidiano, como é que a gente pode repensar isso? E no campo de políticas públicas, como responder? Como potencializar essas experiências, já que essas experiências estão nesse cenário e contribuem para esta economia baiana, contribuem para o desenvolvimento, né, do ponto de vista micro dessas famílias, do ponto de vista dos territórios. Então, como pensar isso? Então, obviamente, eu acho que é um exercício dialogado entre a prática, a academia, a teoria, e o que é que a gente pode fazer nesse campo, entendeu? Perfeito. E aí tem a questão dos centros públicos de economia solidária, porque quando se traz essa prática cotidiana, né, que estamos trazendo aqui do dia a dia, da coisa da construção que é feita coletivamente, chega um momento que esse debate ele entra no campo da política pública. E é aí que entra a construção da própria Superintendência da Economia Solidária, né, dentro de uma Secretaria de Trabalho. Nacionalmente, nós tivemos a SINAIS, aquela coisa da Secretaria Nacional da Economia Solidária, toda uma discussão voltada para a política pública. E aí é dentro disso também que eu quero que você fale um pouco sobre os centros públicos. Esse mais tem uma experiência vasta. Esse mais coordenou o centro público. E aí traz um pouco para a gente essa de como é que funciona, de qual é a ideia, qual é a essência, o que é que um centro público de economia solidária faz. Olha, muito bem, viu? Muito obrigada. Assim, realmente, assim, falar do centro público hoje é uma política pública estruturada no governo do estado da Bahia. E essa política pública, ela nasce de uma demanda do próprio movimento, né? A gente tem uma trajetória de fazer conferências, de pensar política junto com o povo, né? Nos últimos governos, né? A gente teve um hiato aí de alguns governos que foram mais problemáticos nesse sentido, mas a gente tinha participação popular na construção de política pública. E o movimento aqui dizia assim, não, a gente precisa de uma assistência técnica continuada para esses trabalhadores da economia solidária. Para mim, hoje, o centro público é um equipamento de política pública que atua no campo de permitir assistência técnica para trabalhadores
urbanos, principalmente, né? Obviamente, você atende também um trabalhador rural com atividade não agrícola, né? Atividade econômica não agrícola. Mas ele foi, inclusive, essa política foi inspirada no ATE, que é a Política Pública de Assistência Técnica e Extensão Rural, que nasce na década de 90. Então, acho que o governo aqui foi muito inteligente ao repensar a política de assistência técnica e tentar aplicar nos trabalhadores urbanos, porque hoje a gente tem um problema. Qual é o problema? Essa massa de trabalhadores, ela está fora do mercado formal de trabalho. E a gente não tem esse mercado mais formal para inserir tantas pessoas. Então, quem dá conta desses trabalhadores? Qual é a política pública que dá conta desse mundo, desse universo? E, para mim, é esta política que hoje dá conta, ainda precisa crescer muito, mas que prevê aí assistência técnica a esse trabalhador, essa trabalhadora, prevê uma assistência técnica voltada a essa organização coletiva, sob a perspectiva dessa economia solidária, de pensar o uso sustentável do recurso, de pensar também a qualidade desse produto oferecido na sociedade e de pensar também a valorização dos saberes locais. Então, daí, quando a gente vai, inclusive, para uma feira de economia solidária, hoje, a população baiana ela pode se deliciar com a produção do seu estado. Então, as pessoas, quando vão nessa feira, eu ficava muito, quando eu organizava feiras na época, né, elas, eu não conhecia, então a gente tem muitas coisas boas no nosso estado, né? Hoje tem o azeite de licoria, cerveja de umbu, o chocolate de Ilhéus. Então, assim, são coisas que nós produzimos. Muitas vezes a gente quer pegar de fora, né? Então, nessas feiras, acho que fica nítido para o povo que é possível a gente produzir a partir daquilo que a gente tem, dos nossos recursos, mas sabendo utilizá-los. E isso também, acho que permite a gente se dar conta dessa realidade, de como construir essa economia juntos, coletivamente. Maravilha, como diz Jorge Aragão, nem tudo que é bom vem de fora, então é fazer esse exercício mesmo de autovalorização, de valorização do que é nosso. Mas aí, Simaia, dentro disso, quais são os tipos de serviços que hoje nós chamamos de assistência técnica que o CESOL oferece? Mas daqui a pouco, porque agora é a hora do intervalo, vamos ali tomar um café, beber uma água, respirar um pouco e já nós estaremos de volta discutindo um pouco mais sobre a economia solidária com Simaia Barreto. Olá, gente! Estou passando aqui para dizer para vocês que todos os sábados vocês assistem aqui na TV Quirimurê o programa Conversa de Preta, às 16 horas. E na segunda-feira, às 21 horas, a gente tem reprise, tá bom? Então, até lá, sábado, aqui na TV Quirimurê, Conversa de Preta. Estamos de volta com mais um bloco do Yalodez em Pauta, que hoje está trazendo a temática Economia Solidária com a participação da maravilhosa Simaia Barreto. Então, quero, antes de retomar, que eu deixei no bloco passado uma perguntinha que Simaia vai responder, os agradecimentos aqui à Casa Vale do Dendê, ao Espaço Vale do Dendê, agradecer a Paulo Rogério, que está aqui em parceria conosco, cedendo. O Vale do Dendê também é um espaço que realiza eventos. Então, se você quiser fazer seu evento, venha para o Vale do Dendê, procure aqui, que o pessoal vai receber vocês super bem, seu evento vai ser maravilhoso. Quero também registrar aqui os agradecimentos a Dina Lopes, a Vasco Guzoli e a TV Quirimurê, a TV que você se vê, canal 10.3. Então, Simaia, vamos retomar aqui nossa conversa. Nós estávamos falando sobre o centro público. A assistência técnica, que serviço é esse que é oferecido às pessoas? Bom, no âmbito do centro público, a assistência técnica, ela é focada justamente a gente entender qual é o empreendimento desse trabalhador, dessa trabalhadora, qual é esse fazer dela que gera renda, para perceber o seguinte, se essa precificação do produto está correta, se ela está tendo perda ou não, se é necessário reformular uma marca, refazer o processo produtivo, pensar em melhorias de forma coletiva, mas isso tudo, Kaliane, sobre um aspecto de um trabalho coletivo e organizado. Então, muitas vezes a gente tem grupos de mulheres que costuram. Então, como é que a gente pode potencializar esse grupo de mulheres? Eu, inclusive, teve uma iniciativa quando eu estava trabalhando na Matscura, que, inclusive, a Matscura tem uma organização muito forte, né? Então, estava trabalhando com mulheres junto com a Caritas brasileira, eu fiz uma formação de economia solidária lá, e eles tinham dinheiro para financiar equipamentos. Então, a gente chamou o CESOL Salvador, o CESOL que eu estava na época também, e a gente pensou em conjunto, como a gente poderia potencializar essas mulheres? Apesar de colocar para elas escolherem os caminhos, e elas escolheram, a gente financiou junto com a Caritas, máquinas para produzir sacolas de papel. Por quê? Porque o centro público consome sacolas de papel todo mês.
Então, essa sacola de papel já seria consumida nesse processo de compras do centro público, nas lojas do centro público, e essas mulheres produziriam algo que teria saída. Então, é a gente refletir sobre esse fazer. Às vezes, a gente quer empreender por uma necessidade, que é a característica das mulheres negras, principalmente urbanas. Não existe assim, eu vou empreender porque eu quero, porque o Estado está me financiando, porque eu tenho facilidade no acesso ao crédito, porque eu tenho uma ideia inovadora. Às vezes isso acontece, mas a grande massa, a grande maioria, ela está empreendendo por uma necessidade, por uma dificuldade de se inserir nesse mercado de trabalho, ainda mais para a mulher, que ela é uma cuidadora do lar praticamente, em um trabalho não remunerado, o trabalho de bem-estar da sua família, a organização dessa casa, se tem a questão do filho, a educação dos filhos. Então, isso compromete muito o retorno das mulheres no mercado de trabalho. É um mercado de trabalho que nos exclui naturalmente. Então, como pensar e potencializar esses grupos, que inclusive são primordialmente de mulheres, né? Às vezes também o centro público, oportunamente também, acompanha e oferece assistência técnica para associações, cooperativas de produção, mas que são em número menor. Hoje a gente ainda precisa desenvolver muito cooperativismo de produção na nossa sociedade, principalmente no meio urbano, eu diria. Mas, além de prover, de pensar coletivamente como melhorar esse trabalho, é como inserir ele neste mundo econômico da comercialização. E aí eu te digo, da comercialização mais formal, né? Porque, se a gente for observar, a gente tem um processo de compras públicas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa de Aquisição de Alimentos, onde, inclusive, parte da produção da agricultura familiar, ela é conduzida. Mas se a gente pensar isso no cenário urbano, como que absorve essa produção? Então, assim, a gente tem que pensar também em colocar esses produtos na prateleira do mercado, da padaria, numa feira, e permitir que este grupo de trabalhadores tenha um rendimento considerável, que consiga fazer uma reprodução digna da sua vida, da sua existência. Maravilha, porque o que ocorre também, Simaria, que eu percebo muito, é que, principalmente da pandemia para cá, houve um estímulo para as pessoas criarem um meio, né? Aquela coisa do CNPJ e tal. Só que aí a pessoa quer empreender, mas às vezes ela não tem noção exatamente se aquele empreendimento vai ser viável, se aquele negócio vai dar conta das despesas. Então, o centro público ele vem justamente nessa perspectiva de dar um direcionamento, porque não é só você ter um CNPJ e pagar lá todo mês a sua taxa e ter um compromisso de ter um CNPJ com a pessoa jurídica, mas é saber se esse empreendimento tem um estudo de viabilidade econômica que é feito, que é importantíssimo, porque quantas pessoas pegam um recurso, investem no empreendimento e quando aquele dinheiro que ela tinha para investimento acaba, o empreendimento acaba. Que é justamente pela falta de planejamento, por não saber precificar, por não perceber as despesas que ela tem, os custos que ela vai ter, né, tanto fixos quanto variáveis, custo de insumo. Então, fazer toda essa análise é importante, porque hoje todo mundo quer empreender, que é o que você falou muito bem no bloco anterior. As pessoas, quem é que abarca quem está no mundo do trabalho e que não tem uma formalidade, que não está com a sua carteira assinada? A economia solidária acaba abarcando isso e o empreendedorismo também, mas é saber trazer essa questão do empreendedorismo dessa maneira em que a economia solidária traz. Na realidade, é um debate ainda, até no próprio movimento, esse debate ele é um pouco polêmico. O que acontece? A gente não pode excluir esses trabalhadores que estão desorganizados do mundo da economia solidária. Ninguém vem pronto, ninguém vem organizado coletivamente, né? Então, há ainda, inclusive, Taliane, um grande debate sobre isso. É necessário dizer que o centro público, ele atende, tem uma política pública orientada a atender trabalhadores organizados coletivamente, podem ser formalizados ou não. Então, assim, não há no centro público um horizonte de atender o trabalhador individual que é informal, né? Isso, inclusive, se você tem um MEI e tal, o SEBRAE talvez faça esse papel, né? Mas ainda observe quantas lacunas a gente ainda tem. E é necessário também refletir sobre por que esse incentivo pós-pandemia do MEI. Se a gente observar, inclusive, na própria pandemia, a gente viu aí filas gigantescas nos bancos, porque as pessoas tinham que ter um CPF regular e algum acesso bancarizado para ter o auxílio emergencial. E se você observou, acho que essas filas falaram muito do momento, né? Que essas pessoas ainda estão excluídas. É impressionante. A gente está em 2025, às vezes o Banco Central, ele tá, acho que de 3 em 3 anos, se não me engano, ele emite um relatório de economia bancária desta população, principalmente com faixa de renda inferior, né? Essa população, do acesso que ela tem a crédito, do acesso que ela tem a serviços bancários. A gente ainda tem uma lacuna muito grande. Embora hoje a gente tenha muitos bancos digitais,
mas que ainda é um grande desafio, inclusive, para a população, e eu acho que para esse ordenamento, né? Inclusive, você tem vários problemas diante disso, mas a gente precisa refletir ainda, Kariane, qual é o papel desse MEI, dessa proliferação do MEI, e qual é o papel também de políticas públicas no campo para este trabalhador e esta trabalhadora. Se a gente observar, inclusive, no meio urbano, você tem as cuidadoras, hoje em grande alta, com o envelhecimento da população. E eu acabei me deparando no passado com o quê? Uma cooperativa de mulheres que são cuidadoras. Achei excelente iniciativa. Então, a gente tem que repensar essa forma de organizar o trabalho. Esses motoristas de aplicativo, por que não ter um aplicativo próprio? Financiar isso, eles teriam uma gerência disso e a gente teria recolhimento de impostos aqui no próprio estado, a gente teria uma dinâmica estadual melhor do que estar rodando com um aplicativo e mandando dinheiro para fora. Então a ideia de pensar a economia solidária é repensar que práticas podemos ter que vão nos incentivar e fomentar a nossa própria economia. E aí que entra também a pauta das finanças. Perfeito, Simaia, exatamente. Simaia é uma mente brilhante. Olha ideia, olha só, não copiei a ideia de Simaia não, viu? Mas olha quantas ideias Simaia trouxe aqui. 2 minutos de conversa. É uma mente brilhante, sou fã. Ah, Kaliane. Então é isso. Entrando na seara das finanças, né? Que aí uma coisa já está relacionada com a outra. Como é que você vê essa questão das finanças solidárias? Como é a questão da sua pesquisa, do seu estudo? O que seria essas finanças solidárias? Veja só, no âmbito da economia solidária, a gente pensa na comercialização, na produção coletiva, na ideia do consumo, mas também tem que pensar quem vai financiar esses trabalhadores. Porque se eu disser a esse grupo de costureiras, olha, vocês têm que rever isso, comprar uma melhor máquina, vão ter que melhorar os insumos, e elas vão dizer, eu vou comprar com que dinheiro? Elas não podem ir nos bancos formais, não vou citar aqui, e dizer assim, quero um crédito. Não vai. O banco, ele prevê o quê? Eu quero que você me apresente garantias que você consegue pagar esse crédito. E quais são as garantias do banco? É você ter um rendimento, é você ter um bem em seu nome. Então há uma contradição. O banco, ele só empresta dinheiro para aquele que já tem bens, para aquele que tem uma renda considerável. Então, se você não tem, que é o caso da maioria desses trabalhadores, não tem como comprovar, né? Porque você não tem lá aquele contra-cheque tradicional. Então, não tem como você acessar esse mundo. Então, quem é que vai financiar? Obviamente, a Economia Solidária vai responder isso com 3 tipos de iniciativas, que seriam os bancos comunitários de desenvolvimento, e aqui em Salvador nós temos um, inclusive, lá no bairro do Uruguai, que eu tive o prazer de acompanhar o nascimento desse banco, que o Banco Comunitário de Desenvolvimento nada mais é do que uma iniciativa gerida pelo coletivo, pela organização da comunidade, e que tem uma moeda social que vai circular essa moeda no próprio bairro, no próprio território, a partir de que lógica? Por que eu estou? Porque eu sei que aquela família vai precisar de 100, 200 reais para o mercado do mês, para o botijão de gás, para comprar um remédio, vai surgir imprevistos, e ela não tem acesso a crédito. Então, eu cadastrei o comércio local no banco, vou financiar o crédito com uma moeda local, que essa moeda ele vai comprar no mercado local, vai resolver um problema do seu consumo, vai alimentar o comércio local, e eu vou aí estar dando conta de uma dinâmica deste momento, né? Então, assim, a ideia do banco comunitário é prover serviços financeiros àqueles que não têm, desde um acesso a crédito para consumo, como acesso a crédito para a produção. E aí hoje você tem várias moedas sociais, inclusive hoje você tem prefeituras utilizando essa metodologia para criar políticas públicas municipais. E aí que eu acho justamente incrível e inovador, e eu acho que a gente perde uma oportunidade aqui na Bahia. Se não me engano, a gente está recentemente com 2 prefeituras fazendo isso. E é necessário ser um gestor assim que pensa, que seja audacioso para fazer isso, né? Então eu tenho tentado muito articular essas ideias nesse campo de políticas públicas, porque eu acho que é onde a gente pode contribuir bastante. E o Fundo Rotativo Solidário, que já é uma prática mais antiga aqui no cenário, eu falo na Bahia, né, de ocorrência na Bahia, que é justamente essa prática de poupança coletiva, onde cada um vai dar um pouco e a gente vai resolver o problema de Kaliane, depois o problema de Joana, depois o problema de Paula, para que todos consigam ter acesso, seja a um alimento de qualidade, seja uma rede elétrica que antes não tinha, principalmente no mundo rural. Hoje, algumas políticas públicas já chegaram a resolver esse problema. Por exemplo, Luz para Todos chegou a resolver esse problema. O Água, a P1MC, que é o programa Uma Cisterna, né, para cada família, isso resolveu o problema de acesso à água no meio rural. Porém, se eu tenho um recurso que antes resolvia esses problemas, hoje eu tenho autonomia para dizer, olha, não temos mais que financiar acesso à luz, acesso à água,
então vamos melhorar a nossa produção. Então, Maravilha. isso permite autonomia. Então, acho que é um grande ganho do fundo rotativo, é da gente ter autonomia no processo de onde a gente vai investir esse dinheiro. E, por último, as cooperativas de crédito solidário, que aí já são reguladas pelo Banco Central, mas que nascem muitas, né, que estão ligadas ao movimento de economia solidária para pensar neste público, né? E só que a operação de crédito hoje já é toda a partir das indicações que o Banco Central faz. Pensem que fera. Olha, eu quero deixar aqui registrado que a Bahia tem 417 municípios. Então, Simaia, Adriana, bota o contato de Simaia aí, viu? Porque Simaia também é consultora. Então, assim, os municípios que se interessarem sobre a temática, por favor, Simaia está aqui para fazer essa consultoria. Porque imagine que revolucionário não seria levar essa proposta do Banco Comunitário, até dos fundos rotativos solidários, para os municípios, para os produtores rurais, para os empreendedores. Então, é de fato uma metodologia que precisa ser difundida. Então, nós temos pessoas capacitadas suficientes para poder levar essa informação para todos os cantos da Bahia, quiçá do Brasil, né? Ou do mundo tem a França aí que já tem, né? Outros países que já desenvolvem algumas metodologias. Mas nós vamos dar uma pausa, viu? Quero aqui pedir que você aguarde aí, vamos ali beber uma água, respirar um pouco e daqui a pouco voltamos falando um pouco mais sobre a economia solidária com Simaia Barreto. Um abraço. Estamos de volta com o programa Yaludez em Pauta, aqui hoje falando sobre a economia solidária, Simaia Barreto, gravando nesse espaço maravilhoso que é o Vale do Dendê. Quero aqui mandar um abraço para a Adriana, nossa Top Bra maravilhosa, nossa diretora, ela que organiza aqui o babado todo para a gente, de maneira muito qualificada. Então, vamos retomar a nossa conversa aqui com Simaia, falando um pouco, dando continuidade ao conteúdo sobre política pública, né, Simaia? O que é que hoje o que é esse movimento, essa ideia que vem da base da sociedade, né, do movimento social, que se torna política pública, o que é que hoje nós temos em termos de legislação? O que é que tem que ser pensado? Porque uma coisa é a política de Estado, uma coisa é a política de governo, né? Então é importante garantir leis para que a política pública ela seja efetivada, porque senão o governo passa e aí o Estado faz o que quer. Seria mais ou menos isso. Então, você vai falar aí um pouco para a gente. Perfeito, vamos adentrar o seu mundo jurídico, que é muito importante, Kaliane, que você toca, né? Porque no âmbito das políticas públicas, obviamente, a gente tem políticas públicas mais estruturadas ao longo do tempo. Por quê? Porque nós temos uma legislação forte, organizada. Se a gente for pegar, por exemplo, o caso do SUS, né? O SUS vem lá da Constituição de 88, tem uma regulamentação, tem todo um sistema que funciona, né? Com todos os problemas, mas ele funciona, porque é normatizado, porque tem funcionários de carreira, porque tem uma série, tem a participação do Estado, do município, do governo federal. E na economia solidária, como é que isso funciona? Então, assim, o movimento ele tem tentado essa regulamentação, e a gente teve, assim, uma iniciativa do senador Jacques Wagner. Ele foi um grande protagonista, assim, nas conquistas. Isso aí não tem como dizer, pode ser de qualquer partido, não tem como não reconhecer o papel dele, né, em encampar essa pauta no cenário tanto nacional como estadual. Porque quando ele estava ministro do Trabalho, na época lá dos primeiros governos Lula, ele encampou essa pauta dentro do Ministério do Trabalho, foi quando nasceu a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Mas a gente levou anos, Kaliane, discutindo uma lei nacional que reconhecesse a economia solidária como uma matéria importante para que se tenha política pública nacional. E a gente venceu isso justamente também com o trabalho dele nos últimos anos, com a lei, se não me engano, 15.068. Eu vou até dar uma pescada aqui, viu? Essa lei que cria a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema Nacional de Economia Solidária. É a 15.068, justamente, onde a gente tem aí proposta por Wagner, foi votada, já foi aprovada, não lembro se foi regulamentada, mas que é um caminho importante, porque vai orientar nacionalmente quem é essa economia solidária no Brasil, né? Eu lembrando lá do início, quando eu trabalhei, foi para pesquisar, foi para reconhecer essas experiências, porque o governo precisava entender para poder traçar a política pública. Hoje a gente já tem a lei que vai orientar.
E no nosso estado, nós também temos uma lei estadual já, que já orienta, temos um conselho de política pública da economia solidária dentro do nosso estado, e esse conselho ele é consultivo, não lembro se ele é deliberativo, um conselho consultivo onde ele é consultado sobre a orientação da política do estado, quais são os passos, né, e vai deliberar ou não, né, se ele é deliberativo, eu não vou me lembrar agora, vai deliberar sobre as decisões acerca dessa política. E aí aqui a gente teve uma decisão muito acertada e dialogada muito com os movimentos, que é justamente a estruturação dos centros públicos de economia solidária. Hoje, inclusive, este ano, nós completamos aí, que eu tenho acompanhado aí essas discussões, os lançamentos de editais. Hoje, todos os territórios de identidade têm, no mínimo, um equipamento de política pública do centro público que vai dar conta desse mundo, dessa economia. Pode parecer até muito, mas não é, porque o nosso estado é enorme, a população também, a quantidade de pessoas que atuam nesse campo, no mercado informal, também é grande. E há um grande desafio, porque existe um teto de atendimento desse centro público. Antes era 128 empreendimentos, hoje os mais antigos estão atendendo até 196 empreendimentos. Então, é isso, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, mas a gente já tem uma lei nacional, temos uma lei estadual, e aí quando você fala a lei pode ser morta, a lei também pode ser morta, né? A gente tem alguns municípios que têm leis municipais de economia solidária, mas que não têm uma política implementada. Então, daí o passo que a gente tem que articular sempre a legislação e se fazer o executivo. Então, hoje, inclusive, no Brasil, um grande debate entre executivo, legislativo, judiciário, né? Então, há uma polêmica grande sobre isso, mas nós temos que andar juntos, né? E, obviamente, a gente só vai avançar se a lei também avança, se a lei dá conta desse mundo, se a lei orienta, e se a gente também é capaz de executar aquilo que a gente coloca no legislativo. Acho que você tem muito mais propriedade de falar sobre isso, né? Mas com certeza é um caminho. Perfeito. Mas aí tem uma questão também que é a vontade política. Então é necessário que as pessoas, os prefeitos, os que estão administrando os municípios, que eles se interessem, inclusive, pela pauta, né? Que entendam a importância da pauta para poder colocar em prática essas questões voltadas para a economia solidária, para colocar as leis que já existem em prática. Eu não diria, viu, Kaliane, só vontade, né? Vamos pegar um pouco, se a gente for beber um pouco na ciência política, inclusive, a gente pode falar de uma agenda. Qual é a agenda dessa política que permite a gente tratar sobre isso? Se a gente for pegar, inclusive, no momento que todos os movimentos, né, o movimento negro pautou a incidência aí da lei de cotas, houve uma janela, houve uma agenda coletiva que pautou isso, permitiu ser lei. Essa lei, ela orientou mudanças, inclusive nos processos educacionais, no acesso agora a concursos públicos, uma série de coisas, mas ainda uma série de coisas que precisa vencer nessa seara. Aí, da mesma forma, eu acho que é na economia solidária, entendeu? Então, acho que a gente, qual é a janela? Eu acho que é um grande momento, porque hoje a gente debate a economia, a gente tem debatido a economia, e essa economia da realidade, do nosso cotidiano, onde é que a gente está debatendo isso? Quais são as mudanças necessárias? Como olhar para esse trabalhador? Quem que está respondendo o problema, o desafio nesse mundo do trabalho? Porque, inclusive, hoje, se a gente for pensar esses jovens, e a maioria das discussões está do seguinte, vamos investir, especular, o dinheiro tem que trabalhar para mim. Mas aí a gente vai entrar num outro debate. Quem vai produzir o bem que a gente usa, que a gente vai consumir, o nosso alimento? Tem que ter trabalhador para produzir isso. Ninguém quer mais investir. Não querem nem investir o tempo de trabalho numa prática produtiva. Então, a gente está debatendo muito no campo da especulação, se a gente for assim, mergulhar mais no debate econômico, né? E vai até dizer que o Estado não deve investir na sua sociedade, que o Estado não deve investir em pessoas, né? Dado que o Estado ele existe para quê? Então, a gente está o tempo inteiro mediando essas forças. Então, eu acho que mais do que vontade é saber que tipo de coalizão se faz necessária para que a gente tenha uma incidência política que repercuta mais conquistas para esse campo. Maravilha. Acho que é ir na contramão, a contramão da proposta neoliberal, a Justamente. de toda essa lógica, né, capitalista que está aí posta. Então, maravilha, Simaia. Eu acho que, assim, política pública, centro público, finanças. Hoje nós falamos aqui sobre várias questões importantíssimas para a sociedade como um todo. E eu quero saber também, assim, o que é que você traz de experiência? Qual a experiência assim, que você tem, né, diante da vasta experiência que você tem? Mas o que é que você traria assim, como referência em economia solidária e em finanças hoje?
Olha que pergunta, hein? Eu acho que hoje a gente tem grandes possibilidades, viu, Kaliane, já com o amadurecimento da pauta em várias searas. Então, se a gente pensar, eu posso aqui dar vários exemplos, né? Porque realmente eu tive uma oportunidade com minha trajetória profissional. Eu viajei muito o estado da Bahia, eu viajei muito o Nordeste, né? Eu troquei com muitas pessoas e pesquisadores desse Brasil. E aí a gente pode observar algumas coisas. Por exemplo, se a gente for na área de poupança coletiva, hoje a Bahia, para mim, é referência. A gente tem uma grande experiência no sertão baiano, que é lá em Monte Santo, onde a partir de uma necessidade de famílias que perdiam seus filhos por desnutrição infantil, começaram a ser financiados pela Pastoral da Criança, foram lá conduzidos a ter um processo, a garantir a sua segurança alimentar através das suas pequenas produções familiares, e a partir desse excedente também foram levados a comercializar, a ter uma estrutura produtiva, organizativa, coletiva, e hoje eles têm uma cooperativa de produção, que é a Copa Sabor, hoje eles têm uma associação, hoje eles gerenciam contratos com políticas públicas. Eu estou falando de um município onde de cada 10 crianças que nasciam no final da década de 90, 8 morriam por desnutrição infantil. Isso era matéria do Fantástico, do Jornal Nacional. Então, há uma mudança de perspectiva na vida dessas famílias a partir de um trabalho coletivo, a partir de um investimento coletivo e a partir de um reconhecimento dos saberes e valores locais. Que hoje eles têm lá todo o processo produtivo do Licuri, desde artesanato, cerveja, óleo para cosmético, extração de óleo para cosmético, e de pensar novos produtos todo ano. Então, para mim, tem mais do que vários frutos da economia solidária nesse processo. É um lugar, inclusive, que hoje eu continuo a pesquisar lá e tentar contribuir no avanço, né, dos trabalhos que têm sido realizados nesse campo. Mas aí também a gente aqui na cidade, aqui em Salvador, nós temos uma grande experiência que eu pude acompanhar, que é justamente de pensar, e esse jovem? E esse jovem que está querendo se inserir no mundo do trabalho? E esse jovem que quer trabalhar com cultura? Quem vai investir nesse jovem negro periférico? Então, junto com a Associação Conjunto de Moradores de Santa Luzia, há uma certa época, convidada, e a gente pensou em criar um fundo rotativo desses jovens, para que esses jovens que pensam em produzir cultura, em vender cultura, em trabalhar com cultura, possam ser financiados. Quem vai financiar um grupo de hip hop de jovens negros e periféricos? Não são os bancos formais. Não, quem vai financiar um grupo de teatro? Um jovem que quer ser cineasta. Então, hoje, inclusive, acompanho a trajetória de um deles, que é o Gabriel Dias, que se conhece. Hoje está por aí filmando documentários, mas é fruto dessa trajetória coletiva de organização do trabalho nesse bairro. Então, assim, a gente tem várias experiências, desde um processo de educação, de financiamento, de comercialização, e que a gente, assim, acho que o céu é o limite, assim, a gente tem muitas coisas ainda a fazer nesse campo. Perfeito. Eu acho que são pessoas que estão nas trincheiras e são anônimas, mas que têm uma importância muito grande. Assim, quero até mandar um abraço para o pessoal da Aresol, lá de Monte Santo, que eu também tive a oportunidade de conhecer, uma experiência belíssima. A própria associação do Conjunto dos Moradores de Santa Luzia, lá com a Escola Luísa Maim, Lurdinha, Leninha, Jamira, as mulheres lá na liderança, à frente de todo esse processo aí, né, de desenvolvimento local. Então é isso. Agora, Simaia, também você tem um trabalho voltado para essa área de pesquisa. Conta um pouco para a gente como é. Que trabalho é esse? Que projeto é esse? Então, Kaliane, eu realmente acho que houve uma conjuntura que me permitiu, nesse debate, de estar participando sempre de um debate sobre acesso ao crédito, de pensar políticas públicas nesse cenário, de estar participando sempre de um ambiente, que é o Grupo de Trabalho de Finanças Solidárias da Bahia, desde o seu nascimento, enfim, nos meus vários momentos, tanto enquanto pesquisadora, quanto trabalhadora de algumas organizações da sociedade civil. Aí a gente foi provocado durante a pandemia, né, de pensar, olha, tem crédito para dar para os trabalhadores, bora pensar, vamos produzir documento. E aí a gente questionou, né, quais são os resultados dos programas de microcrédito que estão postos hoje para este estado, para o nosso estado, para esta população. E a gente viu que não tinha dado, não tinha informação, não tem uma sistematização da execução dessas políticas públicas, né? E aí, eu pensando nisso, amadurecendo isso junto com uma companheira Bárbara Hammer, que é uma alemã que está radicada aqui há muito tempo. Então, assim, a gente pensou e submetemos a um edital que realmente foi muito interessante, que é o edital Inventiva da FAPESB. Ele já teve 2 edições, eu participei da primeira, ainda estamos executando.
Eu acho que o primeiro sempre é um campo de aprendizado, tanto da burocracia quanto nossa. E nesse edital a gente colocou para fazer um estudo bem amplo sobre acesso a crédito em Monte Santo, né, justamente por lá ter essa experiência já coletiva grande, mas também para entender do ponto de vista individual como é que este trabalhador rural, como é que essa trabalhadora rural pensa como é esse acesso a crédito. Hoje a gente tem dados primários sobre isso, a gente tem um desenho de uma proposta inovadora de acesso ao crédito, não vou falar aqui, que a gente está tramitando ainda a parte de patentes desse projeto, então eu quero agradecer aqui publicamente a FAPESB, que realmente é uma iniciativa boa para todas as mulheres, eu acho que é importante participar desse circuito, você que tem um projeto legal, talvez aí, acho que esse ano possa sair o Inventiva 3, então acho que vale a pena você pensar, tanto para a MEI quanto para a CNPJ, o importante é que tem que ser coordenado, né, liderado por mulheres. Então, acho que é um campo que me permitiu, inclusive, aprofundar minha pesquisa para pensar, inclusive, que tipo de serviço a gente pode inovar a partir daí, dos achados que a gente tem feito. Maravilha. Que experiência. E com certeza gerarão vários outros frutos, né? Foi a primeira, mas que com certeza terão outras. Então, nós já estamos encaminhando o programa. Eu sei que está todo mundo triste aí, mas não esqueça que o programa é exibido todas as sextas-feiras, às 17 horas, e aos sábados, às 19 horas, na TV Quirimurê, a TV que você se vê, canal 10.3. Então, indo para os encaminhamentos finais, eu quero pedir para que Simaia deixe uma mensagem para a gente. Quero primeiro agradecer imensamente a aceitação dela de estar aqui compartilhando esse momento, de aceitar esse convite, de trazer um pouco do conhecimento que ela tem, que é muito, na verdade, poucas informações do muito conhecimento que ela tem sobre o tema, e dizer, Simaia, que você é uma querida. Muito obrigada mesmo. Oh, amiga, eu tenho que falar que é amiga, viu? Eu que quero agradecer bastante. Eu estou aqui hoje muito orgulhosa da sua trajetória, de como você vem conquistando. Eu acompanhei tudo, né? Hoje é uma historiadora que é advogada, que é especialista e que está andando no mundo do direito com a rede Alodez. Então, acho que tenho muito orgulho da sua trajetória. É realmente inspirador. E eu poder fazer parte disso também, para mim, me honra bastante. Eu que agradeço de estar aqui, dialogando, porque é sempre no diálogo que a gente consegue também refletir mais um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente está pesquisando. E eu acho que é um dever meu, enquanto pesquisadora hoje, né, dialogar com a sociedade, trazer, então podem contar comigo sim. Eu sempre estou requisitada por algumas associações, grupos, dada a experiência que eu acho que é na troca que a gente se fortalece, também é na troca que a gente constrói pontes para a gente transformar a nossa realidade. Então, assim, eu quero deixar, se a gente for pensar, inclusive, nesse campo, né, das mulheres negras, né, que somos muitas aqui no nosso estado, no nosso Brasil, e que durante muito tempo excluídas de vários processos, eu quero que a gente pense também e reflita sobre a nossa existência de um ponto de vista mais amplo, não só econômico, não só produtivo, não só daquela que aguenta as dores de uma sociedade que é dura, pesada e difícil com as mulheres, de modo geral, inclusive, né? Nós temos um Estado violento com as mulheres, eu já visto os números da violência contra a mulher, a falta de estrutura dessa política pública, que, apesar de ter vários aparelhos, hoje ainda a gente tem uma certa dificuldade, né? Como que esses homens ainda são violentos conosco, mas também que isso não nos permita ter medo de desenvolver e trabalhar e pensar também o sentir as emoções no campo dos afetos. Eu acho que a gente não pode deixar de ser afetado pelo outro no campo amoroso, e aí eu estou falando de um campo mais amplo mesmo, né? Que a gente consiga pensar nisso, porque também o exercício da solidariedade passa por isso, pela empatia, ou a gente se permitir sentir empatia com o outro, e justamente nessa empatia, nesse processo da gente permitir que a gente se emocione também, né? Porque é uma dureza para as mulheres quando a gente está chefiando contratos, posições de liderança, nós temos que ser iguais aos homens, duros, severos, né? Não, eu acredito que não. Eu acho que nós, mulheres, temos o papel de mostrar que é possível fazer gestão diferente, que é possível a gente liderar de forma mais humana, com mais empatia, e que a gente consiga conduzir, de fato, essa sociedade para uma sociedade onde a gente, enquanto ser humano, seja valorizado, seja compreendido, e que a gente priorize, de fato, a reprodução da vida e do bem-estar de todo mundo. Que mensagem. Acho que é isso que fica, né, Simaia? É isso, eu quero
assim, agradecer imensamente a todas as pessoas que se fizeram presentes aí acompanhando essa belíssima participação, essa belíssima entrevista. Acompanhe as redes sociais das Yaludez, aqui embaixo, a Adriana vai colocar aí as nossas redes sociais. E você que é do mundo jurídico, que tem uma temática, que tem um projeto que é de relevância social e tem interesse em trazer para a TV, que é a TV Quirimurê, a TV que a gente se vê. Então esse espaço é um espaço nosso, é um espaço coletivo. Então procura a gente lá nas redes sociais e vamos trocar, porque aqui é onde a roda gira. Então um forte abraço, vejo vocês no próximo programa. Rainha africana, Brasil sul-americana, poderosa do meu trono, eu não tenho dono.